3 fundos para ter na carteira em 2021. Inclusive eu tenho esses 3 fundos que eu vou falar para vocês agora. Então quando esses fundos imobiliários sobem, eu fico muito feliz. E quando eles caem, eu fico mais feliz ainda, porque eu posso comprar barato. Pois eu faço aportes mensais, então sempre que cai um pouco o fundo imobiliário, ao contrário de muitas pessoas que ficam tristes, eu fico alegre que eu consigo comprar mais. É a mesma lógica de você quer comprar 3 casas, por exemplo. Você quer comprar 3 casas. Você já comprou uma, você quer comprar mais 2. Você vai ficar triste quando o valor dessas casas, o preço dessas casas cai? Ou você fica feliz? Né? Eu fico feliz. Então, se eu quero comprar 3 imóveis, eu já comprei um, e esse imóvel, mesmo que o que eu comprei caia, mas os outros 2 que eu quero comprar caiam também, eu fico feliz porque eu consigo comprar mais barato. Então, essa é a lógica que eu utilizo. O primeiro fundo imobiliário que eu vou falar aqui para vocês é o HGLG11, é um fundo imobiliário de logística. Antes deixa eu me apresentar, meu nome é Leonardo Aguiar, para se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. E aos inscritos aqui no canal, um grande abraço, que Deus continue abençoando sua vida com muita saúde, paz e prosperidade. Saúde é o que nós estamos precisando muito nesse momento difícil que nós estamos atravessando, então desejo saúde aí para todos vocês. E sem mais delongas, vamos falar aqui do HGLG11. HGLG11 é um fundo de logística, voltado mais para a logística. Ele tem diversos imóveis, galpões logísticos em diversas regiões. Ele tem São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais. Não lembro se eu esqueci mais alguma outra região. Ele tem galpões logísticos grandes, módulos menores, geralmente galpões logísticos nas cidades do interior de São Paulo, tem também na capital de São Paulo. Então, assim, tem no Rio de Janeiro, tem em Santa Catarina. São bons inquilinos que tem. Você vai ter aí a Volkswagen, se não me engano, em Vinhedo. Você vai ter a Treta Pak, aquela de embalagens, sabe? Que fazia caixinha de suco, caixinha de leite. Então, Montemor, se não me engano. Enfim, tem uma série de galpões logísticos. A Kremer, que é em Santa Catarina, que fabrica produtos para farmacêuticos, né, têxtil, aí, esparadrapo. São inquilinos bons, bem diversificada por regiões. Outra coisa que é legal também é a diversificação por segmentos. O preço da ação dela hoje está a R$ 176,54 por cota. Ele está pagando 6,23% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então, em um ano você vai estar recebendo por volta de 6,23. Lembrando que tanto os valores da cota quanto a porcentagem que ele paga por mês são variáveis. Por isso que fundos imobiliários é uma renda variável, pois isso muda para mais ou para menos. E em reais ele paga 0,78 centavos por cota. Ele é um fundo que tem boa liquidez. Ele é um dos fundos que tem bastante cotista. Ele tem mais de 270 mil cotistas. Então é um fundo interessante, não vai ter problema aí com liquidez. E o preço sobre valor patrimonial, isso eu gosto de olhar bastante em fundos imobiliários. Lógico, eu olho diversos indicadores, diversas coisas, né? A gente já olhou aqui, já falamos de segmentos, nós já falamos aqui de localização, nós já falamos de inquilino. Tem a questão da vacância, ele é um fundo com baixa vacância. Eu tenho um vídeo que eu falo tudo isso bem explicadinho desse fundo. Eu vou deixar o card aí para vocês, tá? Bem detalhado sobre a HGLG11. Hoje o objetivo do vídeo não é destrinchar o fundo, mas sim dar os 3 fundos imobiliários que eu acho interessante ter na carteira em 2021. Então, o básico que eu vou falar para vocês é isso daí. E o PVP dele tá 1,20. Eu também tenho um vídeo que eu explico sobre o PVP. Como eu sei que a maioria de vocês tem preguiça, não vão lá ver o vídeo, eu vou explicar aqui rapidamente. PVP é o que é? É o preço sobre valor patrimonial. É o preço que está sendo negociado no mercado hoje e o preço que o imóvel realmente vale. Vamos lá, o imóvel vale um milhão de reais e ele está sendo negociado na bolsa a 1 milhão. Então, se eu pegar 1 milhão e dividir por 1 milhão, o preço sobre valor patrimonial, o PVP, vai estar 1. 1 milhão dividido por 1 milhão vai dar 1. Se estiver sendo negociado na bolsa a 2 milhões, porém, se eu somar todo o patrimônio do fundo, vai dar 1 milhão. Então eu pego 2 dividido por 1, vai dar 2, correto? Então o PVP dele vai estar 2, ou seja, você vai estar pagando 2 vezes mais o que ele vale de patrimônio. Hoje, se você comprar ele hoje, você vai pagar 1,20 mais do que ele vale de patrimônio. É difícil a gente achar um PVP abaixo de 1, tá? O ideal é o sonho comprar com PVP abaixo de 1, mas é difícil. É importante você sempre fazer aportes mensais. Com aportes mensais você acaba diluindo um pouco essa questão de preço. Eu faço isso.
tá? Eu compro o fundo imobiliário aos poucos. Então eu vou comprando aos poucos, então eu compro em momentos que ele está com o PVP um pouquinho alto, mas também às vezes eu compro ele com o PVP abaixo. O segundo fundo imobiliário é o queridinho aí por muitos investidores, que é o Max Renda, o MXRF11. Se você tem o HGLG11 e o Max Renda, deixa aí nos comentários. E ele é muito querido porque geralmente tem um preço da cota baixo, tá? Não estou falando de valores, eu estou falando de preço. Então são coisas bem distintas. Preço é uma coisa, valor é outra. E não estou querendo dizer que o preço que a empresa, que o fundo está barato, não é isso. Eu estou dizendo que o valor nominal é barato, é baixo, né? Então você vê que isso que eu falei agora, a HGLG11 é R$170 por cota, o Max Renda está em R$10,43 por cota. Então para você ser sócio já do fundo Max Renda, com R$10,43 você já é sócio. O que é o Max Renda? Ele é um fundo híbrido. O que é um fundo híbrido ou fundo misto? Ele tem diversas composições na carteira. Então ele tem CRIs, né, Certificado de Recebíveis Imobiliários, ele tem outros fundos imobiliários, né, fundo de fundos aí no caso, e ele também tem imóveis, né, e tem investe também na questão de permutas financeiras, né, ou o pessoal chama de fundo de desenvolvimento. Eu tenho um vídeo que eu explico cada uma dessas coisas. São termos, às vezes palavras para muitos difíceis de entender, mas é bem fácil. Eu tenho um vídeo que eu explico direitinho, vou deixar o card aqui. Mas basicamente o que são certificados, o que são esses CRIs, né? Que são certificados de recebíveis imobiliários. Gente, eu tenho um vídeo que explica melhor, mas eu vou dar assim só uma pincelada. É uma forma da construtora conseguir receber o dinheiro do imóvel que está sendo financiado. Por exemplo, quando a empresa, uma empresa qualquer empresa que você imaginar, ela precisa de dinheiro, ela tem duas opções. Ou ela vai no banco e pega dinheiro emprestado no banco, um juro um pouco mais alto, ou ela emite debêntures, tá, no mercado, e aí essas debêntures ela paga juros, não são juros maior, são juros mais baixos que o banco, então é uma forma da empresa pegar dinheiro para investir no projeto. Os certificados de recebíveis imobiliários é a forma da construtora pegar o dinheiro para investir em outros projetos. Então a construtora vendeu o prédio lá, e ela financiou o apartamento lá para o cidadão está pagando todos os meses. O que ela faz? Ela sabe que tem aquele dinheiro para receber em 3 anos lá, por exemplo. Ela tem um órgão que organiza isso daí. E nesse vídeo eu explico direitinho. Esse órgão ele cria esses certificados. A construtora recebe o valor daquelas parcelas que ainda vão vencer. E em garantia, se a pessoa que está pagando o financiamento não pagar, a construtora vai lá e toma o imóvel. Então essa é uma das garantias aí que tem. E as permutas financeiras é o quê? O Max Renda, ele tem lá o exemplo, ele entra com terreno, chama a incorporadora. A incorporadora vai investir, fazer um projeto ali naquele terreno, vai construir um prédio residencial, comercial, não sei. Ele faz um estudo ali de viabilidade. Essa incorporadora faz toda a questão de estudo de ambiental, chama a construtora, o pessoal para vender, e em contrapartida a Max Renda, que entra com o terreno ali, no caso, ela recebe ela tem participação daquele lucro, daquele imóvel. É uma coisa bem interessante, o pessoal fala que é um pouco de risco, a boa parte dos riscos são tomadas pela incorporadora. Só há risco quando o imóvel ele não é bem vendido, ele está numa localização meio ruim. Mas o Max Renda ele tem imóveis em boas localizações. Então ela costuma ter bons resultados com isso daí. Ele costuma pagar, tá, a meta, né, no caso, não costuma não. A meta deles é superar a inflação em 12, 13%. É bem interessante. E os CRIs é um investimento um pouco mais defensivo, um pouco mais tranquilo. E o último, terceiro fundo imobiliário é o BCFF11, que é um fundo de fundos. Este fundo foi um dos primeiros fundos, foi o primeiro fundo que eu tive na minha carteira. Ele é um fundo que ele compra outros fundos imobiliários. Então, você tem ali uma composição de fundos, diversos lugares, diversos segmentos. Por que eu acho interessante ter esse fundo na carteira? Principalmente quem está começando, eu acho interessante. Meu pensamento, minha visão, meu ponto de vista, lembrando que nada aqui é indicação de compra ou venda de fundos imobiliários ou investimento, é só o meu modo de pensar a respeito. Ele é um fundo diversificado, então você não... Claro, com o tempo você vai começar a estudar fundo a fundos, vai estudar a fundo os fundos imobiliários. Então, poxa, eu vou estudar HGLG11, vou estudar Max Renda, vou estudar KNRI11, vou estudar VISC11, vou estudar, enfim, BRCO11, foi uma das últimas aquisições que eu fiz. Eu vou estudar, enfim, a pessoa vai fazendo vários estudos.
Mas no começo, eu acho legal ter um fundo de fundos. Eu tenho ele até hoje, ele é a minha maior posição, porque ele dá uma segurada, ele dá uma defendida, vamos dizer assim, na carteira. Minha carteira, quando teve a crise lá, caiu bastante. O BCFF11 deu uma segurada, lógico, ele caiu também, mas ele ficou ali, manteve ali os rendimentos num patamar que eu achei legal. Eu não falei do dividend yield do Max Renda, o dividend yield do Max Renda está em 8,17, estou vendo aqui no celular, no site do Status Invest. Vou deixar aqui para vocês a indicação. Tem o site em Status Invest, o Fundamentos, são sites legais para vocês olharem. O PVP dele está 1,03. Então, meu ponto de vista está bem interessante o PVP do Max Renda. E o BCFF11 ele está hoje a 89,80. O preço dele por cota, o dividend yield de 6,27, também um dividend yield bem legal. E o preço sobre valor patrimonial de 1,06. Então, desses três aí, o Max Renda que está bem legal aí, no meu ponto de vista, tanto o PVP como o dividend yield. Então, eu classificaria aí o Max Renda aí como primeiro lugar aí desses três fundos imobiliários para se ter em 2021. Pessoal, vou deixar aqui a indicação de 3 livros que eu acho interessante que todo investidor ler. Esse é o primeiro aqui, ó, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin. Muito bom esse livro aqui, ele conta bem a história do mercado do Brasil, né? Tem uma estratégia que ele faz de investimento, acho interessante. Depois nós vamos ter aqui o jeito Warren Buffett de investir, os segredos do maior investidor do mundo. O Warren Buffett, gente, ele é uma lenda viva, ele investe até hoje. Ele tem resultados bons, consistentes há mais de 50 anos. Ele é uma lenda viva, e aqui conta um pouquinho da biografia dele, um pouquinho, né? E algumas estratégias que ele utiliza. E por último, um livro aqui que é do Benjamin Graham, que é o professor do Warren Buffett, o investidor inteligente. Todo mundo comenta desse livro. É um clássico, né? É um livro que tem que ler, reler, é um livro um pouquinho mais difícil, mas é importante, que tem informações valiosíssimas aqui nesse livro. Lembrando mais uma vez, pessoal, que nada aqui é indicação de compra ou venda de ações. E se você gostou do conteúdo aqui, toda semana a gente posta vídeos novos a respeito de fundos imobiliários e investimento em ações. Um abraço, fique com Deus, tudo de bom para vocês.